Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Estamos expondo aqui o livro de Amós e hoje vamos trabalhar o texto de Amós 5, versos 14 a 27. Peço que você abra sua Bíblia no texto. Amós 5, 14 a 27. O texto diz o seguinte, todos aí sintonizados? Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para os choros que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz? Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me vós sacrifício e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Meus irmãos, eu quero conversar então com vocês nesta manhã sobre o tema: quando a religião perde o seu poder. Quando a religião perde o seu poder. Bom, nós não poderíamos começar esta fala a não ser retrocedendo a Salomão. Vocês bem sabem que Salomão começa muito bem o seu reinado de 40 anos, mas encerra o seu mandato de forma trágica. Trágica. A Bíblia chega a dizer que ele amou as suas mulheres e ele desprezou a Deus. Ele que teve o privilégio de erigir o templo de Jerusalém, constrói capelas aos deuses pagãos. Ele que havia conclamado a nação a adorar o Deus vivo e verdadeiro, agora se prostra diante de ídolos no final da sua vida. Ele que, recebendo a orientação de Deus, como deveria ser um monarca em Israel, lá em Deuteronômio 17, quebra todos os princípios estabelecidos por Deus, multiplicando para si cavalos, pondo a sua confiança no exército e não em Deus, multiplicando para si ouro, confiando na riqueza e não em Deus, multiplicando para si mulheres, portanto, curvando-se aos muitos deuses dessas mulheres com quem contraiu o matrimônio. Ainda mais, ele viveu opulentamente, nababescamente, no luxo, no fausto, na riqueza, mas impôs ao seu povo impostos abusivos. Se não bastasse isso, ele ainda estabeleceu
escravidão e colocou feitores de escravos para arrancar dos braços cansados desses escravos o produto da sua riqueza. É um rei rico e um povo pobre. Se não bastasse isso, ele não preparou o seu sucessor. Seu filho Roboão, herdeiro do trono, nasceu 1 ano antes de Salomão assumir o poder. Portanto, o menino viveu e cresceu no fausto, no luxo, na fartura, na riqueza, na exuberância, e não estava preparado para governar. Quando Salomão morre, em 931 a.C., Roboão assume o governo e vai meter os pés pelas mãos. Foi a oportunidade do povo reivindicar mudança da política econômica. Foi o tempo do povo reivindicar alívio dos tributos e impostos. O povo não aguentava mais pagar a conta. Vocês muito bem sabem disso. Não tem almoço de graça. Se alguém está comendo de graça, alguém está pagando. Para o governo ter luxos exorbitantes, alguém está pagando a conta. Para os governantes viverem nababescamente, alguém está ralando. Então, quando reivindicaram de Roboão alívio dos impostos, insensatamente ele disse: eu vou aumentar os impostos. Eu vou tornar a vida de vocês ainda mais difícil, mais amarga. Se meu pai afligiu vocês com chicotes, eu vou afligir vocês com escorpiões. E isso levou uma rebelião das 10 tribos do norte, formando um outro reino, o reino de Israel, conhecido como Reino do Norte, às vezes chamado de Efraim, cuja capital mais tarde veio se tornar Samaria. Esse Reino do Norte durou 209 anos, começando em 931, com a morte de Salomão, até o cativeiro assírio, que ocorreu em 722 a.C. Nesse período de 209 anos, no Reino do Norte, um fato aconteceu. O rei que liderou esta cisão, o rei cismático chamado Jeroboão, denominamos de Jeroboão I, porque mais tarde vai ter um segundo Jeroboão, da dinastia de Jeú, que governou 41 anos, mais longo governo do Reino do Norte. Ele, ao assumir o governo, e aí está muito ligado ao que nós estamos lendo, ele tomou uma decisão, não permitindo os seus súditos irem a Jerusalém, porque as duas tribos, Judá e Benjamim, a sede era Jerusalém, o templo estava em Jerusalém, as festas eram em Jerusalém, os sacrifícios eram em Jerusalém, tudo estava centralizado no templo de Jerusalém. O que é que ele fez? Ele disse para os seus súditos: eu vou criar novos templos. Vou colocar um em Dan, no norte, vou colocar outro templo em Betel, no sul. Vou criar uma nova divindade. Fabricou 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, outro em Betel. Estabeleceu novo culto, novos sacerdotes, nova liturgia. E todos os 19 reis que governaram, de Jeroboão I até Oséias, que foi o último rei de Israel, todos, sem exceção, andaram nos caminhos de Jeroboão. Ou seja, nunca a idolatria ou a adoração aos bezerros de ouros cessou em Israel. Todos eles. Quem foram esses 19 reis? Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeroboão I, Jeoás. E agora entra Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Esses 19 reis, em 9 dinastias diferentes, se considerarmos Zinri, que só governa uma semana como uma dinastia, são 9, se tirarmos fica 8. Todos eles andaram nesse caminho de idolatria, todos.
Vale destacar ainda que desses reis, vários deles foram assassinados. Nadab foi assassinado, Elá foi assassinado, Acabe foi assassinado, Jorão foi assassinado. O outro que estava próximo lá do governo, o Pecaías foi assassinado por Peca, o Peca foi assassinado por Oséias. Portanto, eu estou falando de 19 anos, de um reino, de um período que houve conspiração política, traições, tramas, derramamento de sangue no palácio. Ou seja, a morte de Salomão, ou melhor dizendo, as más escolhas de Salomão empurrou a nação de Israel para um abismo político, moral, religioso e econômico. Então, esse é o pano de fundo que precisamos para entender o texto que acabamos de ler. Notem vocês que eles divorciaram a religião da ortodoxia. Divorciaram a ortodoxia da piedade. Divorciaram o credo da conduta. E no capítulo 4, nós vimos o que ele disse no versículo 4: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Você percebe, capítulo 5, verso 5: porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. O que está acontecendo aqui? Esses locais, biblicamente, são locais muito importantes. Betel é o lugar da manifestação de Deus a Jacó. Foi chamado de casa de Deus, porta do céu. Mas agora Betel é o centro de um culto idólatra. Lá não tem Deus, lá tem um bezerro de ouro. E o que é Berseba? Berseba é o local onde os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó escutaram promessas de Deus: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Agora Berseba, Deus dizendo: eu não estou com vocês, eu não estou com vocês, eu não me associo à idolatria de vocês. O que é Gilgal? Gilgal é o local onde o povo, entrando na terra, fez aliança com Deus, onde cessou o maná e começa a comer dos frutos da terra, e onde eles têm grandes conquistas e vitórias. E Deus está dizendo agora: Gilgal não é lugar de vitória mais não, Gilgal agora é lugar de desterro, eu vou levar vocês para o exílio. Então, esse é o pano de fundo dessa religião que perdeu o poder. O que é isso? Uma religião sincrética. O que é uma religião sincrética? Eles estão adorando o bezerro de ouro, eles estão adorando deuses pagãos, achando com isso que estão adorando o Deus vivo e verdadeiro. Então, vamos ao primeiro ponto. Estará Deus conosco mesmo em Berseba? É a pergunta do profeta. Veja comigo, em primeiro lugar, uma presunção arriscada, versículo 14. Leia comigo o versículo 14, toda a igreja. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então preste atenção. Assim o Senhor estará convosco, como dizeis. Estão dizendo: Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Mas o que é que eles faziam? Eles buscavam o mal e não o bem. Então preste atenção nisso. Deus não tem promessas para aqueles que estão na desobediência. Deus não promete estar conosco quando nós estamos na contramão do seu propósito. Deus não promete estar conosco quando nós estamos em flagrante e aberta desobediência aos seus mandamentos. Deus não está conosco quando nós estamos praticando o mal e não o bem. Mas eles acreditavam nisso, que Deus estava com eles. Olha o versículo 18, onde eles olhavam para frente. Ai de vós que desejais o dia do Senhor,
Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Ou seja, não há maior perigo para uma religião ou para um adorador do que, fazendo o que Deus proíbe, ainda pensar que Deus está com ele. Segundo aspecto, um despreparo inegável. Amós não podia apoiar esse otimismo do povo. Em outras palavras, eles queriam subornar a Deus com a religião deles, que era idólatra, bezerro de ouro, culto falso, sacerdote falso, templo falso, liturgia falsa, culto falso, achando que com a abundância dos sacrifícios que eles traziam, que isso poderia subornar a Deus para estar com eles. Estão despreparados, eles não estão entendendo exatamente. E se você perceber nos versos 14, nos versos 15 e nos versos 16, Deus se apresentou do mesmo jeito: eu sou o Senhor Deus dos exércitos, eu sou o Senhor Deus dos exércitos, eu sou o Senhor Deus dos exércitos, ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então não me desafiem, não tentem me subornar, não tentem me enganar com um culto falso. Esse otimismo de vocês é um otimismo completamente perigoso. A tranquilidade de vocês não oferece para vocês qualquer segurança. Mas mais, Deus agora revela um choro profundo, versículos 16 e 17. Ou seja, em vez de segurança, em vez de estabilidade espiritual, o que Deus está dizendo? Versos 16 e 17, leia comigo aí esses dois versículos, toda a igreja comigo. Portanto, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Então o que está acontecendo aqui? Não tem mais negócios na cidade, não tem mais labor no campo, o choro está na região rural, o choro está nos centros urbanos. Por quê? Porque essa região, esse reino do norte, vai ser levado cativo, como escravos, pela Síria, e vão se dispersar por lá. Então a falsa segurança deles revela a cegueira espiritual deles, porque eles estão praticando uma religião falsa, achando que com isso estão seguros. O juízo será o quê? Inescapável. Olha a figura que Amós usou para esse juízo inescapável no versículo 19. Ele é um cara rural, vocês sabem disso. Amós era um boiadeiro e um colhedor de sicômoro, um agricultor. Então ele vai usar figuras da região rural. Então confira comigo o versículo 19, leia o verso 19 comigo. Como se um homem fugisse de diante do leão, se encontrasse com o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O que ele está dizendo com isso? Não tem escapatória. Pensa comigo um camarada que enfrenta um leão, e consegue escapar do leão. Ok, conseguiu escapar do leão, tem um urso com a boca aberta para pegá-lo. E ele correu e se livrou do leão. Chegou em casa ofegante, botou a mão na parede: que bom que eu cheguei em casa. Uma cobra vai lá e pica o cara. Ou seja, não tem escapatória. O juízo de Deus virá sobre as 10 tribos do norte, sobre o território de Israel, inescapavelmente. Essa é a ideia aqui do texto. Pois bem, e ele enfatiza de novo a falsa esperança do povo, versículo 18 e versículo 20. Leia o 18 comigo, por favor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Versículo 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Então veja você que eles estão o quê? Desejando o dia do Senhor, achando o quê? Que esse dia vai ser o dia de luz. Irmãos, preste atenção nisso.
Não tem nada mais perigoso do que o auto-engano. Não tem nada mais perigoso do que você achar que está tudo bem, quando não está tudo bem. Não tem nada mais perigoso que alguém confiar numa base falsa, uma falsa religião. Eles estão olhando para frente, ardentemente desejando o dia do Senhor, como se fosse um dia de luz. E Deus disse: não, esse dia não vai ser de luz para vocês. Vocês estão confiando numa base falsa, vocês estão professando uma religião falsa, vocês estão tendo uma esperança falsa, vocês estão tendo uma confiança falsa, vocês estão iludindo a vocês mesmos. Esse dia do Senhor não será de luz, ele virá sim, mas será dia de trevas, de choro. Vocês serão apanhados inescapavelmente pelo juízo de Deus. Lá no capítulo 4, versículo 12, Deus já tinha alertado: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E eles estão achando que esse encontro vai ser o dia maravilhoso deles, e eles: não, vai ser o dia de trevas, que vocês não estão confiando em Deus, vocês estão tendo uma religião de presunção e não de realidade. Agora, por que será um dia terrível para eles? É curioso isso aqui. Leia o verso 17 comigo de novo. Vamos juntos? Em todas as vinhas haverá pranto. Por quê? Porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Por que eles estão em desespero? Não é porque o inimigo passará, porque eu passarei. Eu passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Então preste atenção nisso. Que Deus vai passar no meio deles naquele dia de trevas, de escuridão. O Deus do juízo. Deus é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que o homem semear, isso ele ceifará. Eles viveram 209 anos numa desobediência, a despeito das muitas exortações de Deus, dos profetas que Deus levantou para exortá-los, para corrigi-los, dentre eles Amós, Miqueias, Elias, Eliseu, homens de Deus que pregaram, homens de Deus que proclamaram, homens de Deus que chamaram arrependimento, homens de Deus que mostraram que aquela religião deles era falsa, e eles reincidentemente permaneceram no erro. Portanto, a presença de Deus para eles será de juízo e não de livramento. Mas vamos ao segundo ponto, as implicações de estar com Deus e andar com Ele. Então, primeiro ponto, a necessidade imperativa de fazer o bem, versículo 14. Volta o olhar comigo para o versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco. Então, note que buscar o bem tem um aspecto positivo e um negativo. Quando você busca o bem, você não busca o mal. Quando você ama o bem, você odeia o mal, porque o verso 14 diz: buscai o bem. No verso 15 diz: aborrecei o mal. Então não dá para você amar o bem e não aborrecer o mal. Porque tem gente que acha que você deve amar o bem, mas você não deve aborrecer o mal. Não, o mal, deixa o mal. Não, você tem que aborrecer o mal. Você não pode ver uma coisa errada e ficar passivo, complacente. Ficar neutro, em cima do muro, uma zona cinzenta. A necessidade de nós nos posicionarmos é grande. Quando você vê o mal prosperando, quando você vê a violência prosperando, quando você vê a corrupção prosperando, quando você vê a idolatria prosperando, quando você vê as coisas acontecendo pelas avessas, seja na questão política, econômica, social, moral, espiritual, isso tem que provocar em você uma angústia, uma revolta interior. Lembra quando Paulo chegou em Atenas? Está lá em Atos 17, versículo 16, que o espírito dele se revoltou por causa da idolatria predominante, reinante.
na cidade. Às vezes nós olhamos como um turista, olhar que bonito, tira foto, faz filme, mas aquilo não revolta a gente, que não gera dentro de nós uma ebulição emocional, que não mostra uma reação moral. O texto está dizendo: você ama o bem, mas você odeia o mal. Agora preste atenção noutra coisa. Aborrecei, versículo 14 e 15: buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco. Aborrecei o mal e amai o bem. Veja você que antes de ele dizer amar o bem, no versículo 15, ele diz no verso 14: buscai o bem. O que significa isso? Por que ele colocou buscar o bem antes de dizer amai o bem? Por quê? Porque na prática do bem, a ação precede a emoção. Preste atenção, vou repetir. Na prática do bem, a ação precede a emoção. Primeiro você faz, depois você sente. Você não tem que sentir nada para fazer o que é certo, não, faça o certo, ainda você não sinta nada. Porque tem gente que quer sentir primeiro. Ele não faz nada porque eu não estou sentindo. Igual o camarada: não, por que você não é dizimista? Eu não sou dizimista porque eu não tenho vontade. Bom, não, você não tem que ter vontade, você tem que fazer. Deixa eu perguntar para vocês honestamente: todo dia, literalmente todo dia, você tem vontade de levantar cedinho para o trabalho? Ou tem dia que você dá vontade de falar: gente, mas por que eu tenho que ir para o trabalho hoje? Deixa eu perguntar para vocês, são pais e mães aqui: todo dia seus filhos têm vontade de levantar cedo para ir para a escola? Só dia de prova de matemática? Mas por que eles vão? Por que você vai para o trabalho? Porque o dever precede a emoção, a vontade. Você faz o que tem que fazer, você faz o que é certo fazer. Não espere você ter vontade para fazer, faça e você terá vontade. Primeiro você pratica o bem, depois você ama o bem. Porque quando você faz, você acaba gostando de fazer. Convenhamos, tem dia que você vem para a igreja por compromisso? Ou todo dia você está assim, hiper motivado? Você conhece aquele fato do rapaz que dormia até tarde e era difícil tirá-lo da cama? E a mãe foi acordar o filho, já grande. Falou: meu filho, acorda, vambora, levanta. Falou: mãe, mas eu não estou com vontade. Mas hoje é domingo, meu filho, tem que ir para a igreja. Mas mãe, eu não estou com vontade, me dê pelo menos 2 razões para eu levantar. Primeiro, porque hoje é domingo. Segundo, porque você é o pastor da igreja, varão. Então faça, depois você vai ter vontade. Eu já vim algumas vezes para a igreja, irmãos, que o meu corpo estava dizendo: não vá, hoje fica, descansa, vai dormir mais cedo. Aí você vem, nesses dias é que Deus te renova mais ainda. Nesse dia Deus dá um banho de renovo físico, emocional, espiritual. Faça, e depois vem à vontade. Primeiro você busca o bem, depois você ama o bem. Terceiro, a prática do bem implica em mudança do tecido social. Olha o versículo 15 comigo. Leia o 15 comigo, vamos lá. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Então preste atenção aqui. Religião que não muda o tecido social da nação é uma falsa religião. Você sabe que o IBGE, nas suas pesquisas aí, já está dizendo que o Brasil está chegando a 30% de evangélicos. A pergunta é: temos sido o sal que coíbe a decomposição? Porque uma pessoa, às vezes, se declara evangélico, mas a vida não mudou, o comportamento não mudou,
O empresário continua passando a perna nos outros. O empregado continua fazendo corpo mole e não dando o seu melhor. Nos seus negócios, as coisas não são tão limpas, não são tão claras. O político é evangélico, mas ele às vezes está envolvido nas mesmas tramas de corrupção. Então, o texto está dizendo que você precisa estabelecer na porta o juízo. E a porta, por que ele está falando isso? Porque naquela época os tribunais ocorriam na porta da cidade. A porta da cidade era o centro nevrálgico do poder judiciário, onde as causas do povo eram julgadas. O que Deus está dizendo é que se você vai para o templo e adora e faz muita coisa e oferece muito sacrifício, e a liturgia é muito pomposa e tem muita coisa acontecendo, mas lá não se exerce justiça, lá não se faz justiça, lá o oprimido acontece, a opressão acontece, lá a corrupção acontece, esse culto aqui não vale nada para Deus. Deus está mais interessado que aconteça justiça na rua do que aconteça cânticos no templo. Agora, qual era o problema de Israel? Só volta um pouquinho aí, capítulo 2, versículo 6. Olha o que acontecia. Leia comigo, por favor, 2:6, toda a igreja. Vamos juntos? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por um par de sandálias. Ou seja, o poder judiciário de Israel estava rendido à corrupção. Eles tinham um lado. Você sabe que o símbolo da justiça, que está lá na frente do nosso tribunal maior da nação, é uma mulher com os olhos vendados, uma balança na mão. Por que com os olhos vendados? Porque o juiz não julga pela capa do processo, mas pelos autos do processo. Ele não pode ter partido, ele não pode ter preferência. Esse aqui é o fulano, eu vou pesar a mão em cima dele. Esse aqui é o Beltrano, esse aqui eu vou aliviar a mão. E nós estamos assistindo isso todo dia, no Brasil e no mundo. Olha comigo o capítulo 8, por gentileza. Versículos 4-6, leia comigo. O que estava acontecendo lá em Israel? Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Eles estavam comprando os pobres por dinheiro nas cortes. Tinha juiz se vendendo por um par de sandálias, para condenar um pobre, um necessitado, um inocente. E é isso que o profeta está denunciando aqui no versículo de número 15. Volta lá, 5:15, vamos ler de novo o 5:15. Todos comigo. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos se compadeça do restante de José. Ou seja, se permanecer a corrupção, a injustiça, a violência aos direitos humanos lá nos tribunais, não venham querer me subornar com esse culto de vocês, porque eu não vou aceitá-lo. Não vou aceitá-lo. Portanto, a prática do bem produz vida verdadeira. Olha o que está escrito no versículo de número 14. Buscai o bem e o mal para que vivais. Ou seja, procurar o mal e não o bem é para que morrais.
A vida, e eu não estou falando de vida física, vida biológica, eu estou falando mais do que isso, de vida espiritual, de vida com Deus, de vida eterna. Então não se separa a religião da prática do bem. Não se separa a teologia de ética. Não se separa a doutrina de vida. Não se separa credo de conduta. É isso que o profeta está aqui nos alertando. Agora, o que é maravilhoso, irmãos, que mesmo quando Deus exerce o seu juízo, Ele jamais deixa de ser gracioso. Versículo 15 conclui assim: talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça de quem? O restante? De José. Por que ele menciona José aqui? Porque José passou por muitas dificuldades na vida. Na casa do pai. Segundo, no poço. Terceiro, na escravidão. Quarto, na prisão. Quinto, no esquecimento, até se chegar ao trono. E em todas essas fases da vida de José, há um estribilho em Gênesis: Deus era com ele, Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus estava com ele. Onde há retidão, não necessariamente a vida fácil, mas onde há retidão, tem presença de Deus, tem presença de Deus, tem presença de Deus, tem presença de Deus, tem livramento de Deus, tem livramento de Deus, tem livramento de Deus. Outra pergunta do texto. Gilgal era o lugar da herança, onde eles tomaram posse da terra. Gilgal, herança ou exílio? Olha o que vai acontecer com o povo. 5:27, leia comigo, toda a igreja. 5:27. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome Deus dos exércitos. Então, preste atenção nisso. Ele estava dizendo para o povo, capítulo 5, versículo 5: porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal. Ir a Gilgal era ir no lugar da bênção, da posse, da herança. Agora ele está dizendo: Gilgal não vai ser lugar da posse, não vai ser lugar da herança, vai ser lugar do exílio, por causa da falsa religião. Então vamos ver como é que era a religião deles. Vamos ler versos 21 a 23, toda a igreja comigo, por favor. Aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Então preste atenção nisso. Deus está olhando a religiosidade deles. O que tinha lá? Abundância de sacrifícios. O que tinha lá? Muitas ofertas. O que tinha lá? Muita música. Para um observador raso, superficial, ao olhar todo aquele aparato, bateria palma para eles. Vocês estão de parabéns. Que cultos maravilhosos. Quantas ofertas, quantos sacrifícios, quanta abundância, quanta música, quantos cânticos, que liturgia linda, que liturgia fervorosa, que cânticos maravilhosos. E Deus olha a mesma cena e usa palavras muito duras: aborreço, desprezo, afasta de mim, não suporto, não ouvirei. Por quê? Porque Deus, antes de aceitar o culto, Ele precisa aceitar quem? O adorador. Antes de aceitar a oferta, Ele precisa aceitar quem? O ofertante. Então, o que se passa aqui dentro desse santuário não é o que agrada a Deus,
se a vida que me precede a entrada nesse santuário não está em sintonia com a vontade de Deus. Solene alerta. Aconteceu isso com Caim e Abel. Deus não aceitou Caim e não aceitou a oferta. Deus aceitou Abel e aceitou a oferta. Aconteceu isso com Rofini e Finéias, lembram? Estavam numa guerra e eles pensaram, é a arca da aliança que não está aqui, vão levar a arca da aliança. Aí levaram a arca da aliança, já tinham sofrido uma perda de 3.000 homens, agora 30.000 homens morrem, porque o problema não era a arca, mas quem carregava a arca. Isso aconteceu, diz a Escritura, lá no profeta Isaías, capítulo 1, Deus está dizendo, eu aborreço esses rituais de vocês. Eu aborreço porque vocês não me conhecem. O boi conhece o seu dono, mas vocês não me conhecem. Isso aconteceu lá com o profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 10, a ponto de dizer, é melhor vocês fecharem a porta da igreja, do que apresentarem para mim sacrifícios que eu abomino. Então, isso não é uma mensagem dura que Amós entregou à sua nação 700 anos antes de Cristo. Essa é uma mensagem que confronta o meu coração, o seu coração, o nosso coração. Há muita religiosidade sem nenhuma vida. Agora veja você que o desgosto de Deus tem a ver com um culto que tem empolgação, mas não tem transformação. Eu fico imaginando, irmãos, com a cena que ele mostra aqui, festas, assembleias solenes, holocaustos, ofertas de manjares, música estridente, melodias, tudo isso faz parte de uma liturgia. Tudo isso pode ser agradável. Mas o que é que precisa para que essas cerimônias todas sejam agradáveis? Que a vida do adorador esteja em sintonia com a santidade, com o projeto de Deus. Mas pior do que isso, e eu vou abordar isso aqui a pouquinho, é que o problema deles é que a prática da justiça deveria preceder o ritual religioso. Veja comigo os versos 23 e 24. Vamos ler em voz alta, 23 e 24. Afasta de mim dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Então vamos entender isso aqui. Liturgicamente eles eram avivados, mas eticamente reprovados. O que é que eles tinham? Carisma. O que é que eles não tinham? Caráter. Eles cantavam bonito, mas para Deus era um barulho insuportável. O que Deus estava querendo deles? Mais sacrifícios? Mais holocaustos? Mais ofertas de manjares? Mais música? Não. Verso 24, antes, em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Qual era o problema de Israel? Qual era o problema de Israel? Culto divorciado da vida. Qual era o problema de Israel? A estrutura foi montada para que os ricos ficassem mais ricos, com casas de marfins. As mulheres foram chamadas por ele, Amós, de vacas de Bazã. Se fosse hoje dava processo. Diziam para os seus maridos, dai cá e bebamos, pega mais, explora mais, rouba mais, corrompe mais, nós queremos viver nababescamente, deixa os caras ralar por lá. E lá atrás as cortes apoiando os ricos, que exploram os pobres, que aguardam uma hora para vender o refúgio do trigo, com um peso menor, por um preço maior, e eles estão amparados pelo poder judiciário para se corromperem ainda mais. E de repente, toda essa estrutura social agora vai para o templo. Agora é o culto. Agora nós vamos oferecer a Deus um culto, tá? Solene.
Muita música, muito sacrifício, muito holocausto, muitas ofertas, como se pudessem subornar a Deus. O que o profeta está dizendo? Antes corra o juízo. Deus está mais interessado em que haja justiça nas cortes. Deus está mais interessado que haja justiça e honestidade nos negócios internacionais. Deus está mais interessado em que se pratique a justiça nos negócios comerciais e nas relações interpessoais do que um culto cheio de pompa no templo. Agora pense comigo, meus amados, que retidão de vida e não abundância de rituais é o que agrada a Deus. Para um pouquinho para pensar na religiosidade evangélica brasileira. Para um pouquinho para pensar. O que você tem visto? Talvez muita abundância de rituais. Muitos cultos pomposos, mas introduzindo no culto práticas que não têm apoio nas Escrituras. E você vai ver a introdução de muitas músicas na igreja que também não tem base bíblica. E você vai ver muitos rituais que, embora pomposos e agradem o gosto da freguesia, não estão biblicamente fundamentados. Aí você vai ver também que o comércio se estabeleceu dentro da igreja, que a igreja virou uma empresa, virou uma franquia, onde tem pastor que vende a igreja de porteira fechada, o templo, os membros, os móveis, que a igreja é dele, onde o púlpito virou um balcão, onde o evangelho virou um produto, onde o templo virou uma praça de negócio, onde os crentes se transformaram em consumidores, e onde o objetivo de tudo é o lucro. Não é diferente de Samaria. E Deus não se impressiona com números, e Deus não se impressiona com multidões, e Deus não se impressiona com sacrifícios abundantes. Deus quer que corra o juízo e a justiça, a verdade, a ortodoxia, a ortopraxia. Esse é o culto que agrada a Deus. Mas, me permita encerrar. O profeta termina denunciando o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? A palavra sincretismo religioso significa a mistura de crenças. Por exemplo, quando uma pessoa, na melhor das intenções, sinceramente achando que está certa, pega uma imagem, seja de barro, de gesso, de pedra, de pau, de prata, de ouro, ele fabricou essa imagem, ou alguém fabricou essa imagem, ele se prostra diante dessa imagem, não estou adorando essa imagem é apenas um elo de ligação, eu estou adorando a Deus por meio dessa imagem. Isso é sincretismo. Qual era o problema de Israel? Eles achavam que estavam adorando a Deus, mas eles fizeram o que? Botar bezerro de ouro. Então, o bezerro de ouro nunca deixou de ser adorado em Israel durante 209 anos, do começo ao fim desse reinado, desse reino, durante 209 anos, 19 reis, 8 dinastias, se incluídos em rei, 9 dinastias, e eles nunca abandonaram esse culto sincrético. Não, nós estamos adorando a Deus, nós estamos cantando para Deus, nós estamos fazendo ofertas para Deus, mas usando o quê? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro é o instrumento, é o mediador. Sincretismo. Olha a denúncia final do profeta, versos 25 a 27. Leia comigo, por favor. Toda a igreja. Apresentastes-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome
é Deus dos exércitos. O que ele está dizendo? Olha, Israel, vocês se lembram dos 40 anos no deserto? Pois é, vocês caminharam pelo deserto e vocês fizeram imagens de adoração para vocês. Vocês não me adoraram nesses 40 anos que caminharam pelo deserto. Sabe o que aconteceu? Toda aquela geração que saiu do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de 2 milhões de pessoas, todas essas pessoas morreram no deserto. Não é morreu porque estava velho demais, cansado demais, doença demais. Não, morreram porque Deus os puniu. E eles não entraram na terra por causa da incredulidade, ou por causa do sincretismo religioso, ou por causa da idolatria deles. E o que fizeram quando chegaram na terra? O que fizeram quando chegaram na terra? Você quer saber? Quando chegaram na terra prometida? Abra a Bíblia comigo, Juízes, livro de Juízes, capítulo 2. Capítulo 2, versos 10 a 15. Toda a igreja comigo, por gentileza. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então, veja bem, esse povo sai do Egito, onde tinha bezerro de ouro lá, fizeram bezerro de ouro no deserto, fizeram outras imagens, agora eles entram na terra prometida, a geração que nasceu no deserto entra na terra prometida, é o período de Josué, essa geração morre, agora a geração que nasce na terra, não conhece a Deus mais, eles estão adorando outros deuses, os deuses das gentes, das nações, os deuses gentílicos. Esse problema atingiu Israel ao longo da sua história. No período dos juízes, eles adorando outros deuses. Aí vem a monarquia, Saul, Davi, Salomão, e Salomão introduz outros deuses. Esse reino do norte adorou outros deuses 209 anos. Qual foi a consequência? Deus chegou um dia e disse: basta, chega. E vem o Império Assírio e domina Samaria, e leva embora esse povo para a escravidão. E mais, Sargão II, depois de levar o povo para a escravidão, trouxe outros povos para habitar nessa terra, com os poucos que ali ficaram, e formou-se um outro povo chamado samaritano, que continuou com o culto sincrético, com o templo rival em Gerizim, com deuses rivais. A idolatria se agarrou a esse povo, e aí foi a sua ruína. Isso é um alerta para nós, porque a Bíblia foi escrita para nos alertar e exortar. Qual é o culto que estamos prestando a Deus? Com que motivação nós nos apresentamos a Deus? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a não incorrermos no risco de prestar um culto a Deus da maneira que Ele não quer. Segundo, que Deus nos livre de prestar um culto para Deus onde a nossa vida está divorciada da nossa liturgia. Preste muita atenção nisso, Lutero falava isso. Você tem que trafegar do campo para a igreja com a mesma devoção. Culto é o culto racional,
que Deus quer, lá na sua escola, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua parentela. O culto da vida é o que agrada a Deus. Aqui você vem para adorar a Deus, e o que você faz aqui tem que estar conectado com o que você faz de segunda a segunda na sua agenda. Que Deus nos ajude a entender essa verdade e a fugirmos do culto que não agrada a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo alerta da tua palavra. Nós te agradecemos porque ela não se adequa a nós, ao nosso gosto, à nossa preferência. Ela requer de nós que nos adequemos a ela. Rogamos-te, meu Deus, que tu nos livres da idolatria, do sincretismo religioso, que tu nos livres da prática da injustiça, que tu nos dês um coração quebrantado, humilde, honesto, que te adore em espírito e em verdade. Abençoa o teu povo, fortalece a tua igreja e reaviva o nosso coração, para nós te buscarmos de todo o nosso coração e te adorarmos como tu requeres ser adorado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.